Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos num cenário diferente, praticamente uma cidade montada dentro do Centro-Sul aqui em Florianópolis para falar sobre cidades. E é nelas que a vida acontece, como diz a nossa FAMURS, aí no Rio Grande do Sul, é onde os desafios da vida se materializam, mas também onde surgem algumas das melhores soluções. E foi justamente para falar disso, das cidades, futuro, gestão e inovação, que aconteceu nessa semana, entre terça e quinta, o Summit Cidades 2025 aqui em Florianópolis. É o maior evento do segmento no Brasil, reuniu prefeitos, técnicos, lideranças políticas, empresariais, universidades e especialistas de todo o país e teve conversas muito ricas, intensas, com temas como mobilidade, sustentabilidade, planejamento urbano e transformação digital nas prefeituras, nos municípios. O evento, portanto, é um outro olhar sobre as cidades e é por isso que é a nossa pauta de hoje. Para falar sobre esses temas, o meu convidado é o CEO do Summit Cidades e superintendente da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, a FEPESE, aqui de Santa Catarina, realizadora do evento. Marcelino Ito, um dos responsáveis pela construção desse ambiente de diálogo entre cidades, universidades e agenda pública. Bom dia, Marcelino, tudo bem contigo? Bom dia! Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando aqui com vocês. Agradecer o convite do Kleber aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o lugar onde a gente mora, né? Que são as cidades. E tinha bastante gauchada aí, bastante prefeito gaúcho, que bacana, né? Um evento realmente nacional. Tinha gente de todo o país, né, Marcelino? Sim, são... A gente sempre fala, né, que tem... Nessa edição nós temos os 27 estados da federação aqui participando, né? Então é muito bacana, né? Tá recebendo essas pessoas aqui e o mais interessante né, a troca, né? A troca de experiências, melhoria do conhecimento do gestor público, né? Isso é muito importante para que a sociedade, né? Para que a sociedade esteja melhor atendida, né? Seja melhor atendida pelos gestores públicos. Me conta, Marcelo, o que é o Summit Cidades? O que tem aqui? O que as pessoas encontram aqui? Acho que é importante, né? Nós iniciamos, né, o evento em 2021. A gente estava saindo da pandemia e nós estávamos, né? A FEPESE atua muito com os municípios. Então nós estávamos muito preocupados com a situação, né, em que as cidades iam sair, a gestão ia sair, as mudanças que iam acontecer na sociedade e a necessidade, né, do gestor público estar preparado para isso. Então, iniciamos em 2021 e nós queríamos muito ouvir ouvir muitos gestores públicos e entender, né, o que eles estavam pensando também sobre aquela situação, né, que a gente vivia. Então, a primeira edição aconteceu em Joinville, e nós estávamos muito focados na inteligência das cidades. E a gente... e nós tivemos, né, acho que é uma coisa que é interessante, nós tínhamos 300 pessoas participando do evento. Então foi um evento mais... claro, por causa da situação, né, mas assim, ele estava pequenininho, né? E hoje nós estamos agora, né, essa edição... Nós teremos provavelmente 10 mil, 11 mil pessoas vão passar, né? Ou passaram, né? Passaram pelo evento, né? Então acho que nós conseguimos ter um alcance maior. E hoje, né? Hoje o que a gente faz, né? Hoje a gente tem, nós temos um fio condutor do evento que é a área de inovação. Então nós agregamos, né? E a gente utiliza, né, o fio condutor da inovação, então a gente fala das 4 hélices da inovação. Então a parte acadêmica, a parte do governo, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Então esses 4 elementos, né, eles estão
totalmente interligados e inseridos dentro do nosso evento, e é a partir desse fio condutor é que nós tratamos até todas as temáticas dentro do nosso evento. Então, para o gestor público, né, é muito interessante porque a gente traz, né, tanto a sociedade civil com as necessidades, com o que a sociedade precisa, e trazemos também, por exemplo, né, o que a academia vem fazendo de pesquisa e o que a indústria, por exemplo, vem trazendo soluções, e o gestor público falando também, né, do que eles estão enxergando e... É muito conhecimento trocado e produzido. O que é, Marcelino, aproveita para explicar, para quem não conhece direito, a FEPESE. A FEPESE, né? A FEPESE. Então, a FEPESE é uma fundação privada que foi criada dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós somos uma fundação de apoio à Universidade Federal. Então, o nosso nascimento está na academia, né? E a FEPESE como a gente mesmo fala, né, é uma fundação de estudos e pesquisas. Então, nosso grande foco, né, é fazer isso, né, trabalhar entendendo e levando um olhar da academia para a sociedade, isso, para a sociedade, para a cidade, para a indústria, né? Então, o tal do conhecimento aplicado, isso, né? Então, é isso que a gente faz, né? Então, fomos fundados há 48 anos, né? Nós existimos há 48 anos, então a nossa existência, né? Ela vem se transformando, só que o nosso grande DNA é esse, né? A gente trabalhar com pesquisa, com estudo, e, é claro, com a evolução do tempo, nós fomos para a inovação, que foi uma tendência natural. Ô Marcelino, tu falaste de inovação. O que tem sido os assuntos debatidos nesse Summit Cidades, além de inovação? Do que se fala aí, os painéis, o que os prefeitos, os acadêmicos comentam mais? Hoje o grande desafio é dar celeridade para a gestão pública, da eficiência para a gestão pública, né? Então, o que nós tratamos muito é sobre transformação digital, né? Inteligência artificial, serviços digitais, né? Dentro da gestão pública. Então, por exemplo, né? A gente traz, né, casos muito simples, né? Mas assim que são muito eficientes, por exemplo, né? A questão de velocidade a questão da velocidade de você poder abrir uma empresa dentro de um município, né? Isso faz muita diferença, porque qual que é o final disso, né? A gente sabe que quando você consegue abrir uma empresa com mais velocidade, você diminui a burocracia e no final você tem uma arrecadação que melhora, né? Vai melhorar a arrecadação de um município, e melhorando a arrecadação de um município, é claro, ele vai ter mais recurso para aplicar na cidade, né? Então, por exemplo, né? Parece uma coisa muito simples, mas que faz diferença em todo o contexto social de um local, né? de uma cidade, por exemplo. E tem iniciativas que às vezes devem vir lá de municípios pequenininhos, que aqui podem ser compartilhadas e replicadas, né? Isso mesmo. A gente tem exemplos de cidades muito pequenas, né? Aqui, por exemplo, né? Não muito pequenas, mas assim, cidades que são com 5 mil, 10 mil pessoas, que têm uma eficiência impressionante, e conseguem, né, por exemplo, atrair muitas startups. E que hoje, por exemplo, né, Luzerna, aqui em Santa Catarina, Luzerna é um exemplo de uma cidade que tem que é o maior número de startups por habitante do estado. Que tamanho tem Luzerna? Se eu não estou enganado, umas 12 mil pessoas. É pequena, uma cidade muito pequena, mas que tem essa característica e essa eficiência. Que hoje é um conceito de cidade inteligente também, né? Que surgiu, né? Bastante. E esse é um dos grandes, né? E falar sobre cidade inteligente é só para deixar bem tranquilo, né? Para quem nos ouve também, que né, a cidade inteligente, né? Não é só uma cidade que aplica tecnologia, aplica câmeras, né? Isso não por exemplo, né? Isso é um conceito já antigo, né? Então, hoje a cidade inteligente é aquela que consegue
né, com sua... Se não é só o vídeo monitoramento não, lá. Não é foi só o começo da história. Isso foi o começo da história, né? Não é a lâmpada de LED, né, que o pessoal coloca, né? É claro que isso ajuda demais, né? A gente sabe disso, mas o que hoje tem, o que hoje os especialistas falam sobre cidades inteligentes é a capacidade da cidade solucionar os problemas ou entregar um serviço melhor, né, com mais eficiência, né, com menos custo, né, dentro do seu orçamento. Então, o que nós observamos também aqui, né, dentro do nosso evento, né, uma busca muito grande dos gestores públicos por esse conhecimento, né? É um conhecimento que faz com que os prefeitos, os vereadores, né, que inclusive nós temos muitos vereadores aqui participando também, o que é bom, né? Bom, é bom demais, porque eles são os legisladores, né? São onde as proposições de leis, né, para o município são criadas, né, e são aprovadas. Então é importante. E o Kleber, eu acho que é importante também destacar, né, a gente, né, o nosso evento teve, né, só para você ter uma ideia, 363 horas de conhecimento. Imagina, muitos palestrantes, muitos palestrantes. Todos os dias foram 11 horas de palestra, né? Então são 11 horas, são 11 palcos e 3 dias, né? Então, imagina. Você faz 11 vezes 11 vezes 3, dá 363, fora, né? todos os estandes e tal. Isso. Toda a troca, né, de conhecimento que está acontecendo. E palestrantes muito selecionados também, né? Que com consistência. Palestrantes muito selecionados, com conhecimento muito importantes, né? Então, a gente traz, claro, né? A gente trouxe, por exemplo, o presidente Temer, né? O ex-presidente Temer, claro, que é uma pessoa político, né? Com um conhecimento, uma experiência muito grande. Que falou sob o ponto de vista do município no aspecto da federação e a importância, né? Desse ente federado que às vezes fica lá em último lugar, né? Sim. E também trazemos, né? Eu acho que esse então, temos esses políticos, né, com vasta experiência, e também trazemos técnicos, né, pessoas muito técnicas, com conhecimento também muito ampliado e que estão sendo aplicados, e conhecimento que está sendo aplicado nas empresas, e nas empresas por consequência estão sendo consumidos, né, pelo setor público. Disponibilizados pelos municípios. Isso, né? Então. Planejamento urbano, Marcelino, é um assunto que veio, hein? Vem também, né? É uma necessidade, né? E hoje é um grande desafio, né? A gente fala que enfrenta, mas na verdade é um grande desafio que nós temos, né? O planejamento urbano com o adensamento, por exemplo, né, das cidades, né? O adensamento né, a concentração, né, muito grande das pessoas, né? Nós temos um grande desafio, né, que tem que ser estudado, conhecido, né, pelo gestor público, e também, né, a gente sempre coloca, né, essa situação, a gente sempre como a gente fala do fio condutor do nosso evento, que também é o fio condutor da fundação, né, da FEPESE, a gente busca sempre entender e depois entregar uma solução para a sociedade que seja, né, aplicável também, porque assim, né, por exemplo, uma cidade com 1 milhão de habitantes, ela tem uma capacidade diferente, né, e uma necessidade diferente de uma cidade que tem, por exemplo, 5 mil habitantes, né? Então, quando a gente fala de planejamento urbano, é um grande desafio. Nós temos questões, por exemplo, que transitam desde a mobilidade até, né, os desafios climáticos, né? Por exemplo, que a gente vem agora, a gente percebeu novamente, né, ali no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são casos de estudo disso, né? Isso. E nós temos, né, a FEPESE tem inclusive, né, trabalhos sendo feitos, né, nessa área também de planejamento urbano, né? Nós realizamos
master plans, né, por exemplo, né, e master plan para cidades como hoje nós temos aqui convidados, né, nós tivemos convidados aqui que vieram, né, que vieram de cidades muito pequenas, como Arabutã, aqui no interior de Santa Catarina, meio oeste de Santa Catarina, que se eu não estou enganado, é uma cidade de 5.000 pessoas. E eles estão pensando no planejamento urbano da cidade. Com resiliência climática. Sim, e são né, cidades que aparentemente, né, a gente fala assim, né, poxa vida, será que valeria o investimento? E é necessário. Sim, né? Porque basta acontecer uma vez, né? Sim. Mas, tudo que a gente viu. Tu achas, então, que tem uma consciência hoje maior sobre essa necessidade de planejamento urbano com sustentabilidade, com resiliência climática e tal? E é uma percepção, né? O que está acontecendo, né, Kleber, é que no nosso caso, e os estudos mostram, né? E demonstram, né? E vem demonstrando hoje que a questão climática, por exemplo, vai ser assim, né? Os estudos dizem que são 5 vezes mais presentes, né? Do que há alguns anos, né? Então, e nós sofremos, né? Nós sofremos com isso. E é claro, né? A sociedade requer também, né? Ela pede que a gente tenha um melhor planejamento, um melhor entendimento, né? Para que a gente possa, por exemplo, né? Ter os mecanismos de apoio, né? Então isso também, né? O mecanismo de apoio para uma cidade passa pelo planejamento da sua cidade, né? Então não tem, né? Não tem como a gente, por exemplo, né? Coordenar a defesa civil. Se a cidade não estiver planejada e não estiver preparada, né, para aquele momento, né? E a gente fala de não só disso, mas também, né, por exemplo, o volume a gente fala, por exemplo, da mobilidade, né, a mobilidade. Hoje a gente tem e a gente percebe que o grande número de pessoas que vem buscando, né, soluções para o transporte, por exemplo, certo, né? Aí nas cidades médias e grandes, né? Tá aumentando. E isso também é uma conscientização. O transporte público, né? Público. Isso. Né? Então, isso é uma conscientização que tem que estar, né? E tem que estar no olhar do gestor público, né? Ou ele tem que entender, né? E daí tem o outro lado também, né? O gestor público tem que entender também que tem que ter o transporte público, senão a mobilidade não vai funcionar, né? E aí, Marcelino, que vem a importância do velho e bom encontro entre universidade, empresa e cidades, né? Isso. O papel importante da ciência, da técnica na construção dessas soluções. Sim, né? sim. E tá no DNA da FEPESE, né? Isso tá no nosso DNA, né? Então nós somos a gente fala que nós somos um grande hub de conhecimento. De conhecimento, é isso, né? E a gente tem, né? Nós temos todas as áreas de conhecimento, né? Como nós estamos... Imagina o caldo que há uma universidade federal, como a UFSC, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, a gente sabe, né? Assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? São grandes ícones de conhecimento e que vem entregando, né, soluções para o setor privado, por exemplo, com grande eficiência. Então, para o setor produtivo, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem, na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos laboratórios de pesquisa que atendem, né, grandes empresas como a WEG, né, como a Whirlpool, né, então, como a Tupi, parcerias com a Embraer, com a Petrobras. Então são grandes empresas que têm, né, tem pesquisas dentro da universidade, e a gente entrega, né? A gente entrega soluções com conhecimento, com pesquisa, que fazem, né, quase com que na ponta a gente tenha mais celeridade, mais assertividade, mais qualidade. E o que a gente faz, né, é essa ligação, né? A FEPESE tem essa característica de conseguir
fazer com que a sociedade, as indústrias, o terceiro setor, por exemplo, busquem a gente para que a gente consiga estudar um problema fazendo e desenvolver isso. uma solução. Né? Isso é muito bonito. Isso deu certo no mundo todo, né, Marcelino? Esse casamento, quando as universidades se abrem, as sociedades e empresas buscam essa troca, isso é bom para todo mundo, né? Nós sempre dizemos, né, que um país que está desenvolvido, né, tem essa relação muito forte, né, entre o desenvolvimento de pesquisas dentro das universidades e isso sendo utilizado com muita força pela indústria, pelo setor produtivo e que vai gerar, né, daí a gente alimenta um ciclo, né, que é o da geração de renda, que alimenta a geração do círculo virtuoso, né, que gera. Então, nós temos consciência de que a existência da universidade, de instituições como nós, né, como a FEPESE, fazem com que a gente possa acelerar o processo de desenvolvimento de um local, de uma cidade, de uma região, né? Deixa eu fazer um recorte para te ouvir um pouquinho mais sobre a presença do ex-presidente Temer, que foi bem marcante, né? Ele falou muito do Pacto Federativo, né? Falou das relações entre União, Estados e municípios, né? Que é uma discussão que pouco se fala, né, Marcelino, no ambiente político, mas que tem extrema relevância para as cidades funcionarem melhor, né? Ele entrou nesse assunto até sob o ponto de vista constitucional, né? Sim. E o que nos impressiona, né, primeiro, né, sobre o presidente Temer, a gente... isso era um desafio pessoal meu, o Kleber, que eu queria trazer o presidente Temer para o nosso evento há 3 anos. E esse ano conseguimos. Esse ano nós conseguimos, né? E é justamente, né? Eu pessoalmente buscava isso justamente por esse conhecimento e por essa condição do ex-presidente Temer, né, de colocar, né, as necessidades existentes, né, dentro, por exemplo, da cadeia, do poder, né, da cadeia do poder e da estrutura, né, da nossa sociedade brasileira, né? Então, acho que é de suma importância, né, colocar essa temática novamente, né? E ele sempre foi, né, uma pessoa que sempre esteve fazendo e trazendo discussões que são muito relevantes e importantes e estruturantes, né, para dentro da sociedade. Então, quando ele coloca essa necessidade do olhar por Pacto Federativo novamente, né? E quando a gente fala do Pacto Federativo, por exemplo, hoje, né, nós estamos numa grande discussão e um grande desafio. Tensão, uma grande tensão, né? Sobre por exemplo, a receita dos municípios, né? E isso, concentração na União. Isso faz, né? Isso faz toda a diferença, né? E até o presidente Temer estava falando, né? As coisas acontecem na cidade. E hoje cada vez mais, né? Mais as pessoas que estão nas cidades estão sendo, né? Eles estão necessitando, eles precisam de ajuda e de atenção. E que precisa, né, para que isso aconteça, tem a necessidade do recurso, por exemplo, que tem que estar mais disponível. Precisa, na última linha, precisa de dinheiro para pagar a conta. Isso, né? A gente, de uma maneira mais direta, né? Precisa de dinheiro e precisa pagar a conta. E daí eles estão, né? E é um momento desafiador, porque nós estamos, por exemplo, falando da reforma tributária, que vem
né, que tá chegando, né, e ontem os prefeitos estão preocupadíssimos. Prefeitos preocupados, né, e que vai mudar já, né, a gente fala, né, ontem era assim, hoje já vai estar diferente, né, então nós tivemos, por exemplo, né, a presidente dos secretários de fazenda de municípios com mais de 80 mil habitantes, que é de Florianópolis aqui, né, a secretária de fazenda de Florianópolis, ela também ressaltou muito isso no evento, né, dizendo assim, olha, que eles precisam, que tem uma necessidade, né, de algo ser melhorado na questão, por exemplo, da compensação, né, da compensação financeira, né, porque assim, de um ano para outro vai acontecer uma retirada, né? Pum! Sim. Vai. E como é que o município segue como estava? Isso, né? O município segue, as pessoas vão estar lá, e o recurso simplesmente vai sumir. Não pode acontecer isso, né? Então, então aí também vai, né? Nós estamos, e aí tem a FEPESE, né? A FEPESE também consegue trabalhar nessa área, né? Por exemplo, dos tributos. Certo. Do entendimento dos tributos, do entendimento da receita. Também nisso. Nós trabalhamos com isso também. Então, é uma grande, né? É uma grande necessidade, uma grande discussão que hoje, né? Hoje, eu digo assim, né? Há mais ou menos um ano é que começou, né? Começou um burburinho que os prefeitos perceberam que vai mudar a questão da receita. Né? Sim, isso mexe tudo, né? Mexe com todo tudo. o equilíbrio financeiro. Marcelino, começou um musicão lá no palco principal, acho que devem estar quase te chamando lá. Queria te agradecer muito, parabenizar. Isso aqui também é um hub de conhecimento, de observação, Sim. Muito bem organizado pela tua equipe, por ti. Parabéns. E 2026? 2026 é um ano diferente, né, Kleber? A gente já estava pensando nisso já desde abril desse ano, mais ou menos. 2026 é um ano de eleições, né? Então é um ano interessantíssimo também, de novos... nós teremos novos desafios em relação às necessidades e as questões, né? As questões políticas vão estar muito mais presentes, né? Então, e o próximo Summit é quando? Nós ainda não temos a data definida, mas nós nunca trocamos, né? Então é sempre em junho. Junho. É sempre em junho que nós realizamos o evento. E anual ou bianual? É anual. O evento é anual. Então não vai ser no quente da eleição. Vai ser no quente da eleição. Coisa boa. Vida, democracia, política, né? E nós temos, né, o nosso desafio, e nós estamos já estamos em contato, né? Que nós, nesse próximo ano, nós queremos trazer, né, os presidenciáveis. Seria importantíssimo. E nós estaremos aqui de novo. Com certeza queremos vocês aqui, com todo esse aparato e todo esse apoio que vocês estão dando para a gente, viu? Muito obrigado. Marcelino Ito, CEO do Summit Cidades e superintendente da FEPESE. O Outro Olhar é produzido em colaboração com a Critério, resultado em opinião pública. Obrigado, Marcelino. Obrigado, viu? Um prazer estar com vocês. Foi nosso. Nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana. Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu.